Olá, Meide aqui. Hoje eu vim falar sobre um mangá muito injustiçado, porque ele tá naquela geladeira da Panini há muito tempo e infelizmente eu acho que ele nunca mais vai ir pra frente, ele vai ser cancelado e dificilmente outra editora vai querer ele. E eu tô falando de Zone 00, que eu vejo muito pouco ser falado, comentado, e até é fácil de achar para comprar, mas isso a gente vai conversar enquanto eu vou mostrar, então bora ver. Eu já quero começar falando que o Keijo, não sei se também se é assim que se pronuncia, não sei se é homem, se é mulher, enfim, eu só sei que eu nunca vi uma pessoa tão azarada na indústria de mangá quanto essa pessoa. E sinceramente não é falta de talento nenhum, porque esse traço é maravilhoso, tanto que foi escolhido para ser o desenhista de Trinity Blood. E vocês sabem que o traço de Trinity Blood é lindíssimo. E esse Zone 00 veio depois, então a gente nota até uma evolução ainda maior do que Trinity Blood. Primeiro azar já começa que Trinity Blood foi, paralisado porque o dono da obra, o roteirista, acabou falecendo. Então, terminou no 13º volume e nunca mais foi pra frente. E o segundo azar é que eu não sei se ele veio em um momento estranho no Brasil ou se realmente ninguém conhecia e não teve um marketing legal, mas essa obra foi congelada no seu 7º volume. E, cara, ela é muito boa. Vou deixar para dar minha opinião no final, depois de falar toda a ficha técnica. Originalmente, a obra lançou em 2007 e continua sendo publicada até hoje e está no seu 19º volume. Enquanto aqui no Brasil, ela começou a ser publicada em 2011 e terminou, entre aspas, muitas aspas mesmo, em 2012. E apesar de originalmente ele lançar apenas um volume por ano, em 2012 ainda tinham 3 volumes para ser lançados a partir do que tinha parado, então não era desculpa para ter parado no 7º. Ele totalmente foge dos padrões, porque demograficamente ele é um shoujo. E definitivamente está longe de ser um shoujo padrão. Outra coisa que também é azar do autor é que no 2º volume ele já teve que trocar de revista. Não sei se é por causa da demografia, imagino até que não, mas deve ter alguma coisa rolado. Mas enfim, isso infelizmente acaba afetando a obra, quando você troca de revista. Aqui no Brasil, então, ele foi publicado pela Panini num formato 13x18 padrão, num papel jornal bem fuleira, e o valor inicial até o volume 3 era R$ 9,90 e depois partiu para R$ 10,90. Inclusive, ele vendeu tão mal que os últimos 2 volumes eu consegui comprar depois que foi lançado, porque ele simplesmente desapareceu aqui da banca. Eu comprava até o 5º volume, foi em banca, comprei e paguei pelo preço de capa, e depois eu fui procurar, depois de anos, pelos 2 últimos volumes lançados, e eu consegui por R$ 7,25, então bem abaixo do preço de capa. A questão de você encontrar ele, na verdade, é só o fato de ele estar em boas condições. Fora isso, é muito, muito fácil. Tá, mas o que exatamente fala a obra? Em si, a linha tênue da obra é muito simples. É uma investigação sobre uma droga. E só. Porém, aqui a gente tem muita coisa envolvendo os personagens. E é aí que engrandece tanto a obra. E literalmente você encontra de tudo nisso aqui. É ação, comédia, é um nonsense tão absurdo. Sexualização de todos os personagens possíveis. Todos, não tem um que se salva. Isso é ruim? Eu dou risada, sinceramente, porque a maioria da sexualização é com homens, tá? Apareceu agora a gêmea ali, tudo bem, sério. E piercing pra tudo que é lado, até onde aparecer piercing. Inclusive muita representatividade de homens que gostam de se vestir de maneira mais feminina, tá? Já aviso que tem essas piadinhas meio, desnecessárias. Enfim, se você acha que vai se ofender, melhor nem ler mesmo. Porque pra mim, o ponto mais forte é como ele conseguiu misturar tanta coisa. Porque tem Oni, Tengu, lobo, cobra, gato, cachorro, bruxa, tem freira, exorcista, tem tudo nisso.
Esqueci de falar que tinha robô também, tem bebê demoníaco, tem tudo. Inclusive o Byakko, que é a Kyuubi nessa história, mais conhecida como Raposa de 10 Caudas, só quem leu entendeu, tem todo o meu coração e meu corpo. Que personagem foda, delicinha, nossa senhora. Essa misturança toda, ela consegue trazer personagens tão bons, porque de certa forma, claro, para nós não é tão forte essa cultura dos Tengos, dos Onis, e talvez eu acho que esse seja um ponto que deixou essa obra um pouco de lado, porque a quantidade de informação que tem e principalmente de referências, não só à cultura, a essa cultura, mas em outras coisas mais populares, é tão absurda que vocês vão ver o tamanho do glossário que é em todos os volumes, porque é muita, muita coisa mesmo. Ah, mas eu sei porque eu leio Noragami, eu sei porque eu leio Demon Slayer, sim, beleza, mas a gente tá falando de 2011, onde não tinha essas coisas. Era uma das poucas obras que trazia isso tão a fundo. No máximo a gente tinha o Naruto, que tinha Kyuubi, e pronto, sabe? Era uma coisa que não era tão explorada ou não era tão vista pela gente. Eu falo isso porque esse foi o meu banho de informação, eu tive essa experiência, eu já lia Blackbird, tinha uma pequena, assim, muito leve do que se tratava os Tengos, enfim, então, mesmo assim, eu precisava muito ler o glossário para entender metade das coisas que estavam acontecendo, inclusive das piadas. E eu, sinceramente, fiquei muito triste de saber que ela foi descontinuada, porque ela tem um mistério, vários mistérios que eles vão contando pedacinho por pedacinho pelos volumes, e você não consegue encaixar tudo de uma vez ou descobrir o que realmente aconteceu, porque isso envolve todo o passado dos personagens, inclusive envolvendo até um triângulo amoroso no passado. Eu não vou nem falar porque isso aqui é uma bomba. É um shoujo, tem romance? Tem aquelas piscadinhas de olho, sabe? Que a gente olha e diz, shippo muito. Tem personagens que se envolvem sexualmente, mas não necessariamente num romance. É só né? Nada explícito, mas se bem que com a quantidade de tanquinho que se aparece aqui, eu não sei porque, como que não tem uma relação explícita. Acabei de falar, tem uma bunda ali aparecendo. Apesar de toda a comédia que ele traz, toda a sexualização, tem a parte mais séria, inclusive envolvendo o passado. Como eu falei, tem muita coisa falando do passado dos personagens e muita história triste. Triste mesmo, que eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu já gostava desse personagem agora, então. Eu também tenho que avisar que esse mangá demora para ler, ele tem muita, como eu falei, tem muita informação. Você precisa voltar para ler, reler, não porque seja difícil de entender, porque realmente você não pegou no ar o que está acontecendo. E os traços de luta são absurdamente lindos demais e dá para entender o que acontece, tá? Eu sinceramente fiquei mais perdida nos diálogos do que nas lutas, porque realmente é muita referência mesmo. Sinceramente, eu não sei dizer se a história caminha muito lentamente, porque ela dá uma vibe tão que não passou 2 semanas, mas ao mesmo tempo parece que passou anos. Eu não sei, realmente eu não sei explicar. O primeiro ato, digamos assim, que vai até o volume 5, mais ou menos, é algo que passa bem rápido e a gente sabe que se resolve na pancada. E só que a partir da segunda parte, que seria das bruxas, o negócio vai um pouco mais lento e vai desenvolvendo melhor isso e a gente vai entrando cada vez mais na história. Só que aí, infelizmente, né? Foi cancelado e eu acho que só encontrei scan em inglês. Ninguém traduz essa obra, infelizmente, até porque eu acho que é bem difícil. Eu, se fosse um scan, preferia estar traduzindo uma obra que é 5 vezes mais fácil e que com certeza alguém vai ler, do que ter todo esse trabalho de tradução, porque eu realmente acho que deve ser muito difícil.
Eu sei que eu reclamo de hiatos em obras, né, que, enfim, ela não tinha sido encerrada, ela ainda não está encerrada, e a Panini foi lá e começou a publicar. Eu odeio quando se faz isso, principalmente quando tem pouquíssimos volumes publicados na época. Mas você percebeu que isso aqui é um nível de detalhe tão grande que eu até acho super compreensivo só ter lançado um volume por ano. Gente, é cheio de detalhe, as personagens têm muita tatuagem, muito piercing, muita coisa assim nas roupas, realmente muito detalhe. Aí você pensa desenhar uma cena de ação, esquecer um piercing, uma tatuagem, e a capa condiz muito com o que está dentro, então não é alguma coisa que foge disso. E eu literalmente só comprei pela capa, esperando que dentro fosse totalmente diferente, e eu me surpreendi muito. Não é babação de ovo nem nada, eu realmente gosto dessa obra, eu tenho um carinho bem especial por ela e gostaria que fosse mais comentada, pelo menos não precisaria vender horrores, enfim, é só comentar, as pessoas conhecerem um pouco mais, e não é porque tá cheio de homem gostoso, não. A obra tem um mistério muito bom. Mas como eu falei, a confusão nela é muito grande, principalmente se você não conhecer a cultura e, enfim, eu acho que dá para dar uma chance. Tem alguns volumes online que você pode achar traduzido e, cara, acho que vale a pena. A edição, ela não é de toda ruim, tá dentro do padrão que era a época. Eu gosto desse tamanho 13x18, acho para mim é o ideal. A encadernação é boa, ele não estrala, ele é fácil de manusear. E infelizmente, como é um papel jornal, eu não tinha essa noção de cuidar dele, enfim, ele acabou amarelando. Os últimos dois que eu comprei mais recentemente, eles vieram já embalados, então eles conseguiram se manter muito melhor que os 5 primeiros. Uma pequena curiosidade muito inútil é que na lista alfabética de mangás publicados no Brasil, ele é o último. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, e eu vou deixar esses últimos volumes para vocês apreciarem ainda mais essa beleza. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, por favor, é muito importante, e curtir, além de comentar o que você achou, se você quer ver outras obras aqui. Enfim, fico por aqui e até a próxima. Fui!